E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edmilson Sá, dos canais Ednews e Cultura Pop, e hoje trazendo aqui mais uma análise, dessa vez, de um filme que foi uma verdadeira reação em cadeia, pelo menos em mim. Eu saí impactado. Que filmaço! Mais uma obra espetacular de Christopher Nolan. Eu estou falando de Oppenheimer. Caramba! Sério, se no vídeo anterior eu falei que Barbie foi uma verdadeira bomba nuclear para a sociedade, para a cultura da época, Oppenheimer foi quem criou essa bomba. Não uma bomba social, mas uma bomba que poderia realmente destruir toda a humanidade. Caramba, que filmaço! Sério. A galera que nunca ouviu falar, certo? Sobre Oppenheimer ou Prometheus moderno, né? O mito de Prometheus vem da Grécia Antiga. E Prometheus era um titã e, junto com seu irmão Epimeteu, tinham algumas responsabilidades. Entre elas, munir todas as criaturas, inclusive a humanidade, de atributos para que pudesse se defender, caçar, sobreviver, dominar. Tá certo? Eles fizeram isso com todas as outras criaturas e gastaram todos os recursos. Quando chegou na humanidade, caramba, não tinha mais nada. A humanidade está nua. Não tem super força, super velocidade, não tem gás, não tem presa, não tem uma carapaça que pudesse dar proteção. Preocupado, Prometeu sobe até o Olimpo, rouba o fogo sagrado dos deuses e da humanidade. E com o fogo, que é o elemento que transforma tudo, a humanidade se sobrepôs e começou a dominar até hoje. E olha que barato. Pela primeira vez na história da humanidade, pela primeira vez nos 7 milhões de anos, como falam alguns historiadores, certo? Do surgimento dos primeiros hominídeos, ou do Homo sapiens, há mais ou menos 200 mil anos atrás, ou, para os cristãos, há mais ou menos 6 mil anos de idade, com Adão e Eva. Pela primeira vez na história nossa, da humanidade, a gente se deparou com algo que poderia destruir a humanidade da face da Terra, sem ter que vir de fora, como um grande cometa, asteroide, meteoro, ou um grande cataclismo aqui na Terra. Ou seja, Oppenheimer e o desenvolvimento da bomba atômica possibilitou a humanidade se autodestruir. Caramba, que filmaço! E ele faz muito dessas reflexões. Inclusive, tem uma frase dele muito legal, eu vou colocar aqui e percebam o teor dessa frase. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Está lá no livro do Bhagavad Gita, né? Livro hindu muito antigo, certo? Ou seja, Oppenheimer sentiu que a humanidade poderia chegar ao fim por causa de sua criação. E ele não estava errado, não. Então o filme é muito interessante. Ele começa com os julgamentos, com a comissão do macartismo, né, pelos senadores americanos. Galera, macartismo foi um projeto desenvolvido pelo senador McCarthy lá nos Estados Unidos, que caçava, perseguia todas as pessoas que pudessem ser comunistas, certo? Oppenheimer nunca se filiou ao Partido Comunista, mas teve ligação direta com pessoas que eram comunistas, inclusive da sua própria família. Então o filme já começa com aqueles julgamentos que, minha nossa, é muito interessante, muito legal. Eu deixei o fundo aqui em preto e branco para a gente ter uma ideia disso aí. Por quê, Ed? Porque o filme se passa em preto e branco, certo? Quando está lá no julgamento, na comissão, na caça às bruxas, e depois ele volta ao colorido quando conta a história, os passo a passo da ascensão e queda de Oppenheimer, certo? E do desenvolvimento, certo? Do projeto Manhattan lá em Los Alamos, no Novo México. Então é muito interessante, historicamente está soberba a recriação, a reprodução da época, certo? Figurino impecável. Mas eu acho que o grande barato de Oppenheimer são também seus atores. Cillian Murphy,
candidatíssimo ao Oscar o ano que vem. Sério. Cara, sem falar nada, só com aquele olhar, que ele tem um olhar bem interessante, que eu gosto pra caramba. Quem assistiu os outros filmes, ele, como o Espantalho na trilogia de Batman, do próprio Christopher Nolan, ou ele também na série Peaky Blinders, caramba, o cara é espetacular. Muito bom ator, muito expressivo. Mas tem também o Robert Downey Jr. fazendo o papel do Lewis Strauss. Tem também minha nossa Emily Blunt, está linda, fantástica como a esposa do Oppenheimer. Florence Pugh, caramba, ela aparece tão pouco, mas tem uma coisa que eu gosto muito do cinema de Christopher Nolan, é que às vezes um personagem, uma personagem aparece tão pouco, mas esse pouco é tão completo. Sério. Então, cara, sério, ele não só sabe filmar muito bem, ele sabe escolher bem também, certo? Então tem muita gente boa. Aparece o Malek, tá ali também, fazendo um papel bem interessante, principalmente no desfecho final. E tá também Matt Damon, que faz um general que é o maior barato, acho que era o General Groves. Muito bem mesmo no seu papel, entre outros atores. Minha nossa, sério, muita gente boa. E os diálogos, as frases, caramba. Olha, fazia tempo que eu ia para uma sala de cinema e não via, assim, sério, um filme tão carregado, com diálogos tão inteligentes, tão bons, tão fortes, densos, mas com frases com tanto efeito. A gente perde as contas. Então foi muito interessante. E o filme, ele conta a história desde a ascensão, certo? Do Oppenheimer, com o Projeto Manhattan, lá em Los Alamos, tá certo? Com o teste da Trinity, né? E detalhe, tudo aquilo feito de uma maneira espetacular. Galera, procura uma tela boa, grande e um som, ó, que seja de primeira. Sério. E aqui a gente sabe que tem cinemas e salas de cinema que tem som ali, olha, espetacular. Então vale muito a pena porque a experiência é maravilhosa, tá certo? Então vale muito a pena mesmo. E o que é que acontece? Conseguem desenvolver a bomba atômica, todo aquele processo, aquela era uma verdadeira corrida. Ah, caramba, não é armamentista, certo? Mas uma corrida científica, porque eles descobrem em 1937, eu acho, que os alemães, que têm os melhores físicos, conseguem fazer, certo, a fissão nuclear. Galera, o que é fissão nuclear? Dá uma olhadinha aqui, ó. A fissão nuclear consiste em bombardear o núcleo de um átomo com nêutrons para liberar uma quantidade enorme de energia térmica. Ou seja, o nêutron bombardeia um núcleo de um átomo de urânio ou de plutônio, e quando há uma fissão, uma quebra, uma separação, há também uma grande liberação de energia nesse processo. E quando há essa liberação de energia, outros nêutrons bombardeiam outros núcleos de átomos, e isso em milésimos de segundos, ou seja, uma verdadeira reação em cadeia, trazendo tanta energia que é um verdadeiro sol aqui na Terra. Isso é uma bomba nuclear, uma bomba atômica. E detalhe, tudo isso possível também devido à equação magistral, maravilhosa de Albert Einstein, que faz uma participação, certo, no filme também. O diálogo dele com Oppenheimer é algo assim que vai ficar para a história. É lindo, é maravilhoso. Então gostei muito do filme, porque mostra o quanto que, caramba, a Segunda Guerra Mundial foi, tá, tudo bem. A gente sabe que não precisava jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, todo mundo sabe disso, certo? Mas os Estados Unidos queriam mais do que isso. Queriam impor o seu poder e dizer para o mundo inteiro, olha, agora quem vai mandar é a gente, certo? Uma das ideias é essa e a gente sabe que isso é verdade também. Mas tem mais também, certo? Uma das discussões era por que bombardear Hiroshima e Nagasaki e não Tóquio?
porque Tóquio já tinha sido incinerada e quase ninguém fala sobre isso. Só numa noite, pelo menos 100 mil pessoas foram exterminadas, incineradas na cidade de Tóquio. Só isso. Então é bem interessante porque o filme trata muito dessa questão ética, do que é correto. E detalhe, há um momento no filme que tem uma frase que, minha nossa, é daquelas de impactar muito. Olha ela aqui que eu vou ler para vocês. Quem tem mais sangue nas mãos? Quem desenvolveu a bomba atômica ou quem ordenou o seu ataque? Caramba, sério. Essa cena, para mim, é muito interessante. Eu não vou dizer onde ela acontece, vocês vão ter que assistir o filme, mas olha, é primordial, é fantástica. E detalhe, o filme mostra também o quanto que você, certo, é chamado para desenvolver, para participar de um projeto, para encontrar a solução de um grande problema. Sem você, esse projeto jamais aconteceria. E você consegue. E depois que você consegue, você é descartado. Sério. A gente viu isso no jogo da imitação, né? O que aconteceu com Alan Turing, que foi o grande responsável por desenvolver o computador moderno e decifrar Enigma, aquela máquina alemã com a qual os alemães codificavam sua comunicação. E se ele não tivesse descoberto, dificilmente os ingleses teriam tido vantagens sobre os alemães. Talvez a história da Segunda Guerra fosse outra. E logo depois que ele conseguiu, e quando descobriram que ele era homossexual, ele foi execrado da sociedade. Até que depois cometeu suicídio. Então, assim, caramba, como é complicado você fazer parte da história, ser o grande nome, ser talvez a pessoa que definiu os limites da história da humanidade e depois quererem execrar você. Um verdadeiro Prometeus. E por que, Ed? Porque Prometeus, depois que roubou o fogo dos céus, foi condenado a passar a vida inteira tendo durante o dia o seu fígado, sua barriga aberta por abutres, por uma águia, por uma ave de rapina, sendo devorado todos os dias e à noite se regenerava. E isso pela eternidade. Sofrer. Por quê? Porque deu fogo à humanidade. Sério. Um verdadeiro Prometeus moderno foi Oppenheimer. Mas, galera, olha, queria falar muito mais. Caramba, acho que dá para falar 1 hora sobre esse filme e a gente ainda não consegue ainda contemplar, certo? Tudo que o filme foi e é, certo? É um filme perfeito? Não. Tem erros? Olha, a gente vai ver com o tempo, tá certo? Porque para mim, fotografia maravilhosa, uma trilha sonora, minha nossa, daquelas que também com certeza vai concorrer ao Oscar, porque vai ficar no nosso imaginário, maravilhosa. Fotografia, as atuações, das menores às maiores, estão maravilhosas. Olha, sério, é um dos filmes que eu não tenho medo de ser superlativo. Olha que eu sempre sou nas minhas análises, mas esse aqui dá gosto de falar, porque eu gostei muito. Vale muito a pena sim assistir. Ed, como é que termina o filme? Tu vai ter que assistir. Se vira, corre, vai lá. Agora se prepara, são 3 horas de filme, certo? Muito denso, muito diálogo. Se tu não gosta de filmes com muitos diálogos, então, olha, não vai ser uma boa experiência para você, tá certo? Porque 99% do filme são diálogos. E detalhe, enche o espectador de muita informação, mas vale muito a pena, porque é tudo com medida, é tudo na medida certa. Eu não mudaria nada, tá certo? Mas é isso aí. É o que eu tenho por hora para falar sobre Oppenheimer, para mim, um dos filmes do ano, um dos melhores filmes da década, certo? E gostaria de poder falar mais, mas eu acho que não precisa. Acho que cada um vai lá e tem sua própria experiência. Se puder, dá uma lida um pouco mais sobre a história de Oppenheimer,
Porque, galera, o pessoal que vai assistir e não sabe de nada do que aconteceu, quem era Oppenheimer, certo? Além de ser o ídolo do Sheldon, né, em The Big Bang Theory. Detalhe, o Sheldon tem muito do Oppenheimer. Eita, Ed, por quê? Porque tem uma frase no filme que eu adorei. A genialidade é fantástica, mas pode cegar as pessoas. Por mais que você seja um gênio, às vezes você é cego para as coisas mais simples. Assim como Sheldon em The Big Bang Theory, que era, minha nossa, um conhecimento maravilhoso, mas não conseguia enxergar um palmo à sua frente com respeito às relações sociais ou sobre as pessoas, o que elas são por dentro, e ficar só na teoria. É preciso lembrar também que a teoria só leva a gente até determinado ponto. O restante é com a gente, é com a prática. E isso no filme é muito legal. Sério, muito legal mesmo. Então, se você é curioso, quer saber mais sobre o que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan, e detalhe, cita também a questão da bomba H, a bomba de hidrogênio, né? Olha, só vou dar uma ideia aqui para vocês. Se a bomba atômica era medida em quilotons, 1 milhão de quilos de dinamite. Preste atenção, a bomba H é medida em megatons, ou seja, em bilhão. E é citado isso também no filme, então, caramba, sério. É isso aí. Oppenheimer foi um verdadeiro Prometheus moderno. E você, gostou da minha análise? Dá uma curtida, se inscreve no canal, comenta se assistiu, deixa aí teus comentários e a gente se vê nos próximos vídeos e espero sem nenhuma reação em cadeia. Tá certo? Um grande abraço. Até mais.